neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Cristo salva. Tu que andas pela vida soluçar, com problemas sem prazer, só a pecar. Tu que vives noite e dia a sofrer, Cristo salva, basta-te somente crer. Vem, vem, ó pecador, eis o teu Senhor, pronto a te salvar. Vem, vem, ó bom Jesus, ele em sua cruz pra te libertar. Sendo Cristo sábio, guia e amparador, deixa o mundo e venha a Ele com fervor. Se tu podes neste dia resolver a seguir para sempre em teu viver. Vem, vem, ó pecador, eis o teu Senhor, pronto a te salvar. Vem, vem, ó bom Jesus, ele em sua cruz pra te libertar. Estado e coisas que precedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes,
Quando se fala na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, deve-se pensar na intervenção divina sobre a terra. Deve-se pensar no milênio, não propriamente no rapto, no arrebatamento de sua igreja noiva, que ele fará antes disto. Mas a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo só causa terror e tremor quando se refere a ela nesse sentido, a vinda para estabelecer o seu reino aqui na terra, seu reino milenial. Porque a vinda para buscar a sua esposa é secreta, não causa coisa alguma, pavor algum, porque os homens não verão. Os pregadores continuarão pregando a segunda vinda de Cristo, quando a igreja já foi no rapto há muito tempo. Pois bem, Jesus Cristo não disse o dia nem a hora, mas ele deu sinais. A Bíblia nos mostra o estado dos homens e as coisas que acontecem, que são sinais evidentes desta vinda tão gloriosa para uns e tão terrível para outros. São Paulo deixou a característica do homem, como o homem estaria. Ele disse que o homem estaria amando, sendo amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Isso está em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3. A partir do verso 1 você encontra o estado do homem nos últimos dias. São Pedro, na sua 2ª carta, capítulo 3, fala sobre a vinda do Senhor, dizendo que viriam escarnecedores, escarnecendo da mensagem da era. Isto não são os pagãos, não é certo? E eles perguntam, onde está a sua promessa, a promessa de sua vinda? Porque em seus estudos, eles concluem que isso ainda está longe. E que podemos comer e beber, e nos assentarmos em nossas cadeiras, como aquele homem, depois de encher os seus celeiros, disse, descansa, ó alma. Isso é a característica perfeita da era em que estamos vivendo, a era de Laodiceia, rica, abastada. Mas se você quer ver a característica da nossa era, leia Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. É a era que estamos vivendo. Mas São Pedro, depois de dizer que a terra que agora existe vai ser queimada, os elementos se desfarão, os grandes edifícios, as grandes mansões, sem falar nos corpos tão bem tratados, tão bem perfumados, que vão todos queimar, não é certo? Ele, São Pedro, diz assim para a igreja de Jesus Cristo: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele, de Jesus, sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O estado geral do homem tem o colocado em uma posição maculada, repreensível e sem paz. Como consequência disso, não há paz. Bom, nós devemos pensar, estudarmos juntos o que deveria ser imaculado. É o que não tem mácula, ou seja, o que não tem mancha de pecado. É o que é puro, inocente, cândido, limpo. Bom, não se pode ser irrepreensível sem ser imaculado.
Porque irrepreensível é aquele que não merece repreensão. É perfeito, é correto. E a consequência disso é paz. Paz, por sua vez, quer dizer a ausência de conflitos íntimos, segurança interna, tranquilidade de espírito, tranquilidade de alma, sossego íntimo, sem conflitos com terceiros, sem autocondenação. Esta é a pessoa que tem paz. Agora, São Pedro nos fala, nos recomenda, nos chamando de amados. Esta é uma carta endereçada à igreja que tem os princípios apostólicos, que tem o batismo de São Pedro, o batismo dos apóstolos, a fé dos apóstolos. Pois bem, essa carta é para a igreja que tem o batismo apostólico, a fé apostólica. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, o terceiro batismo da terra, e vendo o estado dos homens, e vendo o estado das coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Bom, os 3 batismos que a terra sofre antes da nova era, ou seja, o milênio, são a água, isto foi o dilúvio, no tempo de Noé. O sangue, a terra foi banhada com o sangue de Jesus Cristo, e também, durante a chamada Santa Inquisição, a Herodias dos séculos, a Herodias das eras da igreja, banhou as ruas com o sangue dos santos. A terra sofreu um batismo de sangue. E por fim, São Pedro diz que haverá o de fogo. São 3 batismos. Você, para ser imaculado, irrepreensível e ter paz, é necessário que você passe pelos 3 batismos. Água, simbolizando a justificação pela fé. O sangue que traz a santificação é a fé no sangue de Jesus Cristo. E o batismo do fogo, que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, que simplesmente não faz você enrolar a língua e viver comprometido com o mundo. Mas pode uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo porque fala línguas estranhas e depois chamar um profeta de Deus de falso? Negar o batismo dos apóstolos? Quem tem o Espírito Santo não rejeita a palavra de Deus. Está certo? Então você está vendo aí que você também é pó, você também é terra. E você tem que passar por esses 3 batismos para você ter paz, ser imaculado, irrepreensível e ter paz. Viver sem conflitos íntimos, com tranquilidade de alma, quanto a seu destino eterno. Ter sossego de espírito. Deitar na tumba com sua alma descansada nos braços daquele que te comprou. Aleluia! Está bem? O Espírito Santo exige 3 coisas, das quais estamos falando. 3 coisas fundamentais. Estas coisas são fundamentais para os que creem e aguardam o fim dos tempos, conforme São Pedro e São Paulo profetizaram. Notem, 3 coisas impossíveis para os homens: imaculados, irrepreensíveis, em paz. São coisas impossíveis. Mas lembre-se que Deus não exige nada de nós sem que primeiro não nos tenha dado aquilo. É certo? Deus não exige nada de você sem que primeiro tenha lhe dado aquilo que Ele está exigindo. Quando Deus, pediu Isaque a Abraão, primeiro Ele havia dado Isaque a Abraão. Antes de pedir o filho de Abraão, Ele deu um filho para Abraão, deu aquele filho para ele. Ele nos deu o seu filho. Ele nos deu Jesus Cristo. E por isso agora Ele pede de nós Jesus Cristo. Ele pede o sacrifício perfeito e correto. Ele não pede um culto de caimita, um culto de Caim, um altar bonito, belo, florido de palavras difíceis e de coisas
aparentes apenas, como foi o culto de Caim. Mas ele pede um culto revelado. Para isso ele deu o seu cordeiro. Não é simplesmente dizer para você que Jesus Cristo salva e que você aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Esse é o apelo rotineiro, costumeiro e que a pessoa só faz mudar de lugar apenas. Mas não passa por um novo nascimento. Aceitar, crer no sacrifício de Jesus Cristo é ter aquilo em seu lugar ante Deus. É ser representado por aquele sacrifício diante do Senhor. Agora, isso é questão de fé. Fé revelada. Fé no único meio que Deus proveu. Buscando outros meios criados pelos próprios homens, o homem se encontra, de um modo geral, maculados, cheios de manchas, mentiras, adultérios. Não se pode fazer um negócio sem mentira, não se pode vender sem sonegar, e assim por diante. Esse é o estado do mundo, esse é o estado dos homens. Isso é mácula, mácula no caráter, mácula na alma. E por isso estão repreensíveis, e estando repreensíveis, ficam nervosos, irritados, quando ouvem uma palavra de um profeta. O sinal que Herodias e Herodes estavam repreensíveis é que eles tomaram ódio de João Batista. O sinal que Jezabel e Acabe estavam errados, repreensíveis, é que eles tomaram ódio de Elias e de Micaías. O sinal que essa falsa igreja está levando o povo para o inferno é que ela, com suas filhas, as denominações, odeiam a mensagem da era. Isso é sinal que eles estão repreensíveis. Veja a Bíblia. Herodias tomou ódio de João Batista, o profeta de Deus. Jezabel rangeu os dentes contra Elias e contra Micaías. Mas por fim não teve paz. Ela perguntou através de seu filho: há paz? Jeú disse: como pode haver paz com a prostituição e a feitiçaria de sua mãe? Ela estava com as unhas pintadas, com seus olhos pintados de antimônio, e os cães comeram a sua carne. Ah, sim, se vocês soubessem o que isso significa agora. Em conflitos íntimos e com terceiros, pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra, nação contra nação, reino contra reino, irmãos contra irmãos. Não há paz com terceiros, porque não há paz interna. Homens líderes, pregadores repreensíveis, não preenchem o requisito de São Paulo antes de subir no púlpito. Estão repreensíveis, passivos de repreensão. Por isso não há paz, não há segurança interna, não há sossego, não há tranquilidade de espírito. Por isso andam de traição em traição. Ah, sim. Por que sermos achados assim, maculados, inseguros, manchados, repreensíveis, sem paz, sem segurança? Por que sermos achados assim quando dizemos que somos cristãos? Isto é por causa dos meios que os homens criaram para si. São Paulo nos mostra isto na sua carta a Timóteo ainda. Segunda carta, capítulo 4. Ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, eu abro um parêntese, deixarão de ser cristãos? Deixarão de ser religiosos? Não, não. Eles não se tornarão pagãos, eles não se tornarão ateus, eles se tornarão crentes manufaturados, porque amontoarão para si doutores, ensinadores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre teu ministério. É com esta ordem que eu estou vos pregando.
comichão nos ouvidos. Se a fé é errada, a pessoa está errada. Estando errada, mesmo sinceramente, está maculada, repreensível, sem paz. O meio de Deus é o único que deixa o homem imaculado, irrepreensível, em paz. Sim, é a fé revelada no sangue de Jesus Cristo, como suficiente para tal fim. Pois Satanás, o acusador, nos acusa dia e noite. Ele é o advogado do lado oposto. Mas Jesus Cristo é o advogado do lado a favor. Não a favor dos nossos pecados, mas como aquele que tomou sobre si as nossas iniquidades e lançou-as na sua fonte de origem. Somos perfeitos em relação a Deus. Somos imaculados em relação a Deus. Somos irrepreensíveis em relação a Deus, porque Ele está entre nós e Deus. Esta é a fé do sacrifício. Não é a igreja entre nós e Deus, mas sim o sacrifício de Jesus Cristo. Agora, então, há uma profunda paz. Quão profunda é a paz, que por fim encontrei, santo gozo que o mundo não dá. Quando pude ter fé e minha alma entreguei ao meu terno e bendito Jesus. Quão profunda é a paz que por fim encontrei, santo gozo que o mundo não dá. Quando pude ter fé e minha alma entreguei a meu terno e bendito Jesus. Bendito Jesus, bendito Jesus, louvado por célicas hostes em luz. Eu me prostro em amor, ó divino Senhor, meu terno e bendito Jesus. A única coisa que nos coloca numa posição de imaculados e irrepreensíveis, em paz ante Deus, o Pai, é o sacrifício do Cordeiro, através de uma fé revelada. Se a sua fé é revelada, você não põe nenhuma igreja, nenhum homem neste lugar, mas sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Cristo Jesus, nosso Salvador. Experimentar a salvação não é trocar de mentalidade religiosa, é trocar de vida, é nascer de novo, é nascer no reino eterno, no reino e justiça de Deus. Sim, isto que é nascer de novo, isto é que agora estar em paz, imaculado e irrepreensível, porque Deus nos olha através do vermelho, e o vermelho, olhado através do vermelho, fica branco. Ainda que seus pecados sejam como carmesim, se tornarão mais alvos do que a neve, porque Deus nos olha através do vermelho, que é o sangue de Jesus Cristo. Esta que é a salvação, não há outra. Receba-a e comece pelo seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque São Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. São a estas pessoas que Pedro escreveu. Esta carta é para você? Então Deus te abençoe, Deus te cure, Deus te levante agora, te dê graça para olhar para cima como uma filha, um filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O pecado fez divisão entre Deus e o homem, a maldade e a corrupção não deixava eu chegar a Deus, mas surgiu uma esperança, o sangue da nova aliança.
mediador entre Deus e o homem. Jesus é o mediador. Jesus, tu és a estrela, sim, a estrela d'alva. Jesus, tu és o poder que salva. Tu és a mensagem, sim, uma porta aberta. Jesus, tu és o poder que liberta. Jesus, tu és o princípio, Jesus, tu és o fim. Eu quero meu Jesus sempre perto de mim. Jesus, tu és o princípio, Jesus, tu és o fim. Eu quero meu Jesus sempre perto de mim. Jesus, tu és a fonte, aonde há gozo bastante, aonde os sedentos podem saciar. Em mim há um novo canto que dá o Espírito Santo, e os salvos e os remidos podem cantar. Jesus, tu és o princípio, Jesus, tu és o fim. Eu quero meu Jesus sempre perto de mim.